Okay, good morning once again. Muito bem, bom dia mais uma vez. Bom dia. It's been a privilege to be here. Tem sido um privilégio estar aqui com vocês. We're nearing the end of our series of meetings. E nós estamos no final das nossas reuniões. And the topic this morning is the non-negotiable gospel. Sabe, e o tema hoje de manhã é o evangelho não negociável. If you have been here at all of the meetings, you know that they all fit together. Se você esteve aqui em algumas das reuniões, você vai entender que os temas todos se encaixam. If you haven't been, you need to get the DVD or the CD or Se você não veio nas reuniões, você pode obter o DVD ou o CD ou qualquer outro meio aí de me ouvir de novo. I think you would find it helpful to listen to all of them again. Eu acho que você vai achar bem benéfico você conseguir ouvir todas as séries de uma vez. We notice the Bible is our authority. Sabe, a Bíblia é a nossa autoridade. I'm not the authority. Eu não sou a autoridade. No one's the authority. Ninguém é autoridade. God is the authority. Deus é a autoridade. He makes the rules. Ele faz as regras. And He gave us His Word. E Ele nos deu a sua palavra. So we've been studying the Word of God. Então nós temos estudado a palavra de Deus. And we've been mostly in the Old Testament. E nós temos gastado a maioria do tempo no Velho Testamento. These are the Hebrew Scriptures. São as escrituras hebraicas. And they are the foundation of the Bible. E elas são o fundamento da Bíblia. We know, pardon me. We notice that the Bible is a book of prophecy. Nós notamos que a Bíblia é um livro de profecias. It is mostly prophecy. Na sua maioria, profecias. And these are not unimportant predictions. Não são simplesmente predições sem importância. These are earth-shaking, history-making events. São eventos que sacodem, que abalam a terra. Foretold centuries, even thousands of years before they happen. E elas foram profetizadas centenas ou milhares de anos antes de acontecerem. We notice that this is the great proof God offers of His existence. Nós sabemos que essa é a grande prova que Deus nos dá da sua existência. He says, I'll tell you what's going to happen before it happens. Ele fala, eu vos anuncio, vos falo do que vai acontecer antes que aconteça. And when it does, you will have to acknowledge, I'm God and this is my word. E quando acontece, você tem que reconhecer que eu sou Deus e esta é a minha palavra. That is unique to the Bible. Isto é uma coisa singular da Bíblia. No prophecies in the Quran, for example. Sabe, nenhuma profecia no Corão, por exemplo, The Hindu Vedas. ou talvez nas Ayurvedas do hinduísmo, The sayings of Buddha or Confucius. ou talvez nos ditos de Buda ou de Confúcio. Now, the major subject of prophecy in the Bible is Israel. Sabe, e o assunto principal, central das profecias na Bíblia é Israel. Israel is mentioned twice as many times as the Messiah or Christ. Israel é mencionado 2 vezes mais que o próprio Messias, Cristo. And God offers Israel as the great proof. E Deus oferece Israel como a grande prova. So, the entire history of Israel is laid out for us. Então, a história inteira de Israel está aí disposta para nós. What is happening right now in the Middle East is all foretold in here. O que acontece exatamente agora no Oriente Médio foi profetizado aqui. We've talked about some of it. Nós falamos de alguns eventos. No one can deny this. Sabe, ninguém pode negar esses fatos. No one can be an atheist. Ninguém pode ser um ateu. No one has any excuse. Ninguém tem nenhuma desculpa. But we're not going to go back over that. Mas nós não vamos voltar a esses assuntos. One of the things when you read the Bible, Sabe, uma das coisas que acontece quando você lê a Bíblia, you notice it's about real people, real places, real events. sabe, você aprende que são pessoas reais, são lugares reais, são eventos reais. Abraham was a real person. Abraão foi uma pessoa real. Isaac and Jacob, real people. Isaac e Jacó foram pessoas reais. Israel, a real nation. Israel, uma nação real. The promised land still is there today. A terra prometida está lá hoje. Ishmael is a real person. Ismael foi uma pessoa que existiu. And the conflict today in the Middle East is because of Ishmael against Isaac. E o conflito no Oriente Médio hoje é por causa de Ismael e por causa de Isaac. God had promised Abraham a son. Deus prometeu a Abraão um filho, Well, but Sarah couldn't bear a child. mas Sara não podia dar luz a um filho. So she said, why don't you have a child from Hagar, my maid? Então ela falou, por que você não tem um filho com a minha escrava, Agar? Abraham agreed. Abraão então concordou And Ishmael was born. e Ismael então nasceu. It was the child of Abraham's disbelief. Foi o filho da descrença de Abraão.
He was the son of rebellion against God, Ele era o filho que representava a rebelião, a revolta de Abraão contra Deus. not the son of promise. Ele não era o filho da promessa. And the Arabs claim that they're descended from Ishmael. Sabe? E os árabes todos, eles proclamam que são descendentes de Ismael. You remember when Isaac was born, the son of promise, E você lembra quando Isaac nasceu, o filho da promessa? Ishmael mocked him. Ismael o caçoou dele. And Sarah, his mother, cast Ishmael and Hagar out. E Sara, a mãe de Isaac, realmente fez com que Agar e Ismael lançou eles fora da onde eles estavam. Well, from Ishmael then came the Arabs. Então de Ismael vieram os árabes, From the Arabs came Islam. e dos árabes veio o islamismo. And if you read the Quran, E se você lê o Corão, it's not about real people and real events. sabe, não é sobre pessoas reais e eventos reais, It's mythology, é mitologia, like the Bhagavad Gita of Hinduism. como alguns livros hindus. Let me just tell you a few of the things that Muhammad said. Deixa me falar aqui algumas coisas que Maomé disse. I don't know if any of you knew this, Eu não sei se alguns de vocês sabem disso, but when you wake up in the morning, Muhammad said, mas quando você acorda de manhã, Maomé disse, the first thing you must do is blow your nose 3 times. a primeira coisa que você tem que fazer é assoar o nariz 3 vezes. Because he said Satan spends the night in a man's nostrils. Porque ele falou que Satanás passa a noite nas narinas das pessoas. He was walking through a cemetery. Ele estava andando lá perto de um cemitério, He split a palm branch in 2. ele pegou um galho e dividiu em 2, He put half of it on each grave, 2 graves. e ele pôs um pedaço do galho em numa sepultura e o outro pedaço do galho na outra sepultura. And he said the suffering of these people will be reduced in hell until those branches die or get dry. E ele falou, o sofrimento dessas pessoas vai ser minimizado lá no inferno até que esses galhos sequem. There's an entire chapter in the Quran about a big war between an army of ants and Solomon's army. Existe lá no Corão um capítulo que fala de uma grande luta entre um exército de formigas e who's fighting? Salomão. Solomon's army, right? E o exército de Salomão. You remember the golden calf at the base of Mount Sinai. Você lembra lá do bezerro de ouro lá no Monte Sinai? The Quran says it was built by a Samaritan. E o Corão fala que foi construído por um samaritano. That's 700 years before the Samaritans even existed. Isso aconteceu 700 anos antes dos samaritanos existirem. The Quran gets very E o confused. Corão fica muito confuso. It claims that Abraham and Ishmael built the Kaaba in Mecca. Eles falam que Abraão e Ismael construíram Cabá lá em Meca. Now, Abraham is not going to make hundreds of miles across the desert, a trip 100 miles across the desert to build a Kaaba in Mecca. Sabe, Abraão não ia andar vários quilômetros lá no deserto para chegar lá e construir isto. He was never there. Ele nunca teve nem lá. It's not historical. Sabe, não é uma coisa histórica. The Bible is historical. A Bíblia é histórica. It's about real people and real places and real events. Sabe, ela fala de pessoas reais, de eventos reais, lugares que existiram. And the Bible foretells the conflict in the last days between the descendants of Ishmael and the descendants of Isaac. E a Bíblia, ela relata e ela profetiza sobre os eventos dos últimos tempos, entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Now, we're talking about the gospel today. Nós estamos falando, hoje de manhã eu estou falando do Evangelho, And you may say, well, what does this have to do with the gospel? e você me pergunta o que o Evangelho que eu vou falar hoje de manhã tem a ver com esses eventos que eu estou relatando. Has a great deal to do with the gospel, and I hope you'll understand. Sabe, e tem tudo a ver com o Evangelho, e eu espero que você entenda isso hoje de manhã. Now, there's a conflict over that land between the heirs of Abraham. Sabe, existe um conflito naquelas terras entre os herdeiros de Abraão. God promised that land to Abraham and his descendants. Deus prometeu aquela terra para Abraão e para os seus descendentes. Yeah, but Abraham had 8 sons. Mas that we know Abraão of. teve 8 filhos.
Ishmael was the first, Ismael foi o primeiro, an illegitimate child. ele foi um filho ilegítimo. Isaac was the second, Isaac foi o segundo, the only son of Abraham through his wife Sarah. o único filho de Abraão com a sua esposa Sara. When Sarah died, E daí quando Sara Abraham morreu, remarried. Keturah was his wife's name, Abraão casou novamente e Quetura foi a sua esposa and she gave him 6 sons. e ela deu a ele mais 6 filhos. Now, which of the 8 sons passes this promise down to his E heirs? quais desses 8 filhos que passa para a terra prometida? Do we just divide it up between all of them? A gente simplesmente divide a terra entre os 8? Well, the Bible doesn't leave any doubt about this. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma a esse respeito. If you turn to Genesis 17, Se você for lá para Gênesis 17, I hope you know the Old Testament. eu espero que você conheça o Velho Testamento. Some people just read the New Testament. Algumas pessoas só leem o Novo Testamento, Some of them just read the epistles. algumas pessoas só leem os evangelhos, as epístolas, Some of them just read the Gospels, the words of Jesus. e algumas pessoas só leem os evangelhos, as palavras de Jesus. This is one book, Este é um livro inteiro and you need to know it all. e você tem que conhecê-lo na íntegra. So I hope I can excite you about knowing the whole Bible. Sabe, então eu espero que eu possa motivá-lo a conhecer a Bíblia como um todo. Now, Ishmael was born in chapter 16. Sabe, Ismael então nasceu aqui relatado no capítulo 16. I don't want to offend any Arabs here today, Eu não quero ofender nenhum árabe aqui hoje de manhã, but they say they're descended from Ishmael. mas eles falam que eles são descendentes de Ismael. Verse 12 of chapter 16 says, E lá no versículo 12 do capítulo 16 nós lemos: he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Okay, but when we get to chapter 17, Quando nós chegamos lá no capítulo 17, and verse 7, we could read that. no versículo- Well, let's read verse 7 and 8. vamos ler os versículos 7 e 8. I will establish my covenant with thee, is that what it says? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Now you notice, in each of these verses you have a phrase, everlasting, or a word, everlasting. Nesses versículos você tem a palavra aqui traduzida como perpétua. In verse 7, it's an everlasting covenant. Lá no versículo 7 nós lemos que é uma aliança perpétua. That's God's promise to Abraham. É a promessa de Deus para Abraão. This involves the land. Isso diz respeito à terra. There are no conditions. Sabe, não existe nenhuma condição. It doesn't say if you obey me. Ele não falou se você obedecer-me. And there are people today who say, in the church, who say the church has replaced Israel. Algumas pessoas hoje na igreja falam que a igreja ela toma o lugar de Israel. It doesn't say a covenant until the church replaces you. Sabe, nós não lemos aqui que é uma aliança até que a igreja então tome o lugar de Israel. It's with your seed after you, your heirs, your descendants, Nós entendemos que é com as suas gerações, com a sua semente, as gerações, in all their generations, e em todas as gerações an everlasting covenant. teremos uma aliança perpétua. Period. Ponto. No conditions. Não tem condição nenhuma. That involves the land. Isso diz respeito à terra. And the next verse, it says, the land of Canaan for an everlasting possession. E nós lemos no próximo versículo toda a terra de Canaã em possessão perpétua. This is why David Ben-Gurion, when Israel was founded in 1948, Por isso que quando Israel foi achado, lá o rei Bandura, he said there is no way, no Jew has any right to give this land to anyone. ele falou, nenhum judeu tem o direito de dar isso para ninguém. If you hold your finger there Se você guardar o seu dedo aí, and go to Leviticus 25:23, e for lá para Levíticos 25, 23, and it says the land shall not be sold forever. Is that what it says? check, Make sure we got the right verse. okay.
25, 23? Shall not be sold forever. It's my land. Yes, that's right. Yeah. Levítico 25, 23. E nós lemos, you want me to read it for you? Yeah, please. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. God says it's my land. Deus fala, é a minha terra. You can't sell it. Você não pode vender, You can't trade it. você não pode trocá-la. Now, I keep a picture here. I wish I could put it on the Eu screen. tenho uma foto aqui, eu queria pôr lá na tela, lá em cima. This is from the Jerusalem Post, January 6, 1996. É 6 de janeiro de 1996, lá da Jornal de Jerusalém. It's a picture of Shimon Shetrit. He's the Religious Affairs Minister of Israel. É a fotografia de Shimon Shetrit, Shimon Shetrit, que ele é Religious Affairs Minister of Israel. o ministro lá das relações religiosas lá de Israel. And the other man is a Catholic, a cardinal, E a outra pessoa é um cardinal católico, Mitchell Sabah, Mitchell Savah, very anti-Israel, anti-Semitic. e ele é muito antissemita, anti-Israel. And there was a notice put in Hatzafah, an Israeli newspaper, E nós temos um outro anúncio que foi posto em um outro jornal lá de Israel. and a number of rabbis signed it, and they said, we can't give this land, you can't trade it to the Arabs for peace. Sabe, e vários rabinos assinaram e concordaram, nós não podemos entregar essa terra, não podemos trocar essa terra. So, of course, the Catholic cardinal complained about that. E o cardinal católico reclamou a respeito disso. And the Religious Affairs Minister of Israel said, E esse ministro das relações de religião falou, he will force the rabbis who signed that to take their names off, sabe, ele vai coagir os rabinos a estarem assinando esse tratado, or they'll cut off their salaries. ou senão ele vai cortar os salários deles. So I keep that right here with this verse. Eu fico com isso aqui guardado nesse versículo. The rabbis were right. Sabe, os rabinos tinham razão. God said, this is my land. Deus fala, essa é a minha terra. You can't trade Você não that. pode trocar isso com ninguém. But most Israelis don't believe it. Mas a maioria dos israelitas não acreditam nisso. And they've been trying to trade this land for peace with an enemy that has sworn to exterminate them. Sabe, e ele tem tentado fazer uma troca dessa terra com um inimigo. Por causa da paz, ele tem tentado fazer isso com um inimigo que quer exterminá-lo. So this is an everlasting covenant. Então, esta é uma aliança perpétua. God says, it's my land, Deus fala, é minha terra, but I'm going to let you have it. mas eu vou deixar Forever. vocês possuírem essa terra para sempre. Then we go down to verse 15. Então vamos lá ao versículo 15. God tells Abraham that his wife, Sarah, is going to bear them a child. E Deus fala a Abraão que a sua esposa Sara vai dar à luz a um filho. And 17, 15? no, don't read it. Just read, yeah. Verse 17, you can read. From chapter 16? Chapter 17, I'm sorry. Vamos lá, voltar para Gênesis Genesis 17, 17. 17. Gênesis 17, lá no versículo 17. E nós lemos, então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? And notice verse 18. E nota lá no versículo 18. You can read that. Disse Abraão a Deus, Oxalá viva Ismael diante de ti. You understand the picture? Você entende o cenário aqui? Abraham doesn't want another son. Abraão não estava querendo outro filho. He says, Ishmael's a good boy. Ele falou, Ismael é uma pessoa boa, um garoto bom. I love Ishmael. Eu amo Ismael. I'm happy. Eu estou contente. You gave me a son, Você me deu um filho and that's all I want. e era tudo o que eu queria. God says, that is not the son I promised you. Deus falou, esse não é o filho que eu prometi a você. Verse 19. Versículo 19. Nós lemos, You can Deus read lhe that. respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. And then in verse 20 he says he'll bless Ishmael, he'll be a great nation. E no versículo 20 ele fala, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. But verse 21 makes it clear again. Versículo 21, Covenant is with Isaac. nós temos aqui bem claro que a aliança é com Isaac. A minha aliança, porém,
estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará à luz. Now, the Muslims say, well, yeah, but that's not what the Bible used to say. Sabe, mas os muçulmanos falam, não era bem assim que a Bíblia realmente dizia no começo. It got changed. Eles mudaram lá os The fatos. Jews changed it. Sabe, os judeus The mudaram isso. Christians changed Os it. cristãos mudaram isso. Well, God will not let you get away with that idea. Sabe, Deus não vai deixar você se safar com essa tentativa de mudar a Bíblia. There is so much interwoven prophecy, you could never rewrite the Bible. Sabe, as profecias estão tão bem tecidas na Bíblia toda que você não vai conseguir desarranjar isso. But God has given us absolute proof of who that land belongs to. Mas Deus nos deu uma prova clara a quem aquela terra pertence. You understand? There's a conflict today over people who call themselves Palestinians, Você entende hoje que existe um conflito entre as pessoas que se chamam de palestinos and they claim they are descended from the original Palestinians of thousands of years ago. e eles declaram que são descendentes dos palestinos originais, milhares de anos atrás. That is a fraud. E é uma fraude, It's a lie, é uma mentira, but the world accepts it. mas o mundo todo aceita. And we documented for you last night that this is a lie. E a noite anterior nós documentamos claramente que isso é uma mentira. But now God is going to give total proof of who the heirs are. Mas Deus agora nos dá uma prova clara de quem são os seus herdeiros. This is chapter 15. We could read verse 13. Lá no capítulo 15, versículo 13. 15, 13? 15, 13. 13. He said unto Abram, know of a surety that thy seed shall be a stranger. Is that what it says? Let me see. Chapter 15, verse 15, verse 13. 13, ok. Yeah. Nós lemos, então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. No, we're talking about... What? Desculpa, é 13, 15, isn't it? No, 15, 13. 15, 13, it's talking about... 15, 13. He said unto Abram, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, shall serve them, and they shall afflict them 400 years. That's correct. Esse versículo está certo mesmo. Então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. This is the seed that will inherit the land. Esta é a semente que vai receber a terra. Remember, Abraham is going, this is before Ishmael or Isaac were born, or any others were born. Isso é antes de Ismael e Isaac terem nascido. And God wants to settle the issue. Deus quer realmente resolver o assunto aqui. Now, you're going to have 8 sons, Você vai ter 8 filhos, but which one will pass this promise on? mas para qual deles nós vamos ter essa promessa? Well, he says, the ones who will inherit the land will be slaves for 400 years. E ele fala, aqueles que vão herdar a terra vão ser escravos por 400 anos. And then, in the 4th generation, verse 16, Então, na quarta geração, lá no versículo they shall 16, come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. nós lemos, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. You can't change this. Você não pode mudar esses fatos, Now, but we'll give you more proof. mas eu dou algumas provas a mais para você. See, verse 16 is very important. O versículo 16 aqui é muito importante. God says, I'm not going to just give you this land, kill these people just to give the land to you. Ele fala, eu não vou simplesmente dar essa terra para você, matar todas as pessoas e dar essa terra para você. It will be because of the wickedness of these people. Vai ser por causa da maldade dessas pessoas. He says the iniquity of the Amorites is not yet full. Sabe, a iniquidade dos amorreus ainda não está na sua íntegra. They are not wicked enough for me to be justified in destroying them. Sabe, eles não são iníquos suficiente para eu destruí-los todos. But in 400 years they will be, Mas em 400 anos eles vão ser like Sodom and Gomorrah. como Sodoma e Gomorra. And I will be forced in my righteousness to destroy them. E daí eu vou ser obrigado na minha justiça de exterminá-los. I will use your heirs to do that. E eu vou usar os seus herdeiros para assim fazê-lo. And the heirs that have been the slaves for 400 years. Aqueles herdeiros que foram escravos por 400 They will anos. be delivered and brought into this land. Eles serão todos libertos e trazidos então a essa terra. I will give that land to them.
e eu vou dar a terra para eles. I ask you a simple question. E eu pergunto uma pergunta simples para vocês. What people were slaves in Egypt for 400 years? Quem é o povo que ficou escravo no Egito por 400 anos? Not the Arabs. Não foram os árabes, Nobody else ninguém mais, except the Jews. senão os judeus. Now, there's another reason for this. Tem uma outra razão por isso. When you study the Bible, you study